Pessoal, tudo bem com vocês? O Timão bate o Grêmio nos pênaltis e avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Ramon Dias, hein? Colocou reservas em campo, simplesmente isso, e amarrou Renato Portaluppi. Sim, foi isso que aconteceu e a gente precisa falar muito sobre esse jogo. O goleiro Hugo Souza, hein? Decisivo, um paredão e subindo degraus na idolatria da torcida do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, não deu para o Grêmio. O Grêmio tinha tudo para se classificar, mas precisava entrar em campo, precisava jogar bola e não fez isso. Foi muito incompetente. O Renato escalou o que tinha de melhor. O Renato fez a melhor estratégia possível, preservou os titulares no final de semana, descansou a rapaziada, venceu o jogo do Atlético Paranaense, deu um fôlego em termos de zona do rebaixamento, mesmo que esteja perto ali ainda, o Grêmio está fora. E se voltou para esse confronto decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Jogo no Couto Pereira, gramado ótimo, tudo certo, torcida presente, corintianos também, o jogo no Paraná, torcedores do Corinthians infiltrados, ocupando todo o seu espaço destinado, os gremistas também comprando e esgotando cerca de 20 mil ingressos. Foi onde deu para fazer o jogo, né? O Grêmio volta para a sua arena no dia 17 de agosto. Então, esse jogo, num estádio em que o Grêmio também conseguiu a sua classificação na fase de grupos da Libertadores, que nos acolheu muito bem, o Grêmio tinha tudo. Tinha tudo. E no banco de reservas, Diego Costa para entrar a qualquer momento, o próprio Miguel Monsalve, que jogou muito bem no final de semana, mais estofo, digamos assim, de time, linha de 3, ou seja, um resguardo defensivo, Soteldo, Pavon, Cristaldo, Vila Sante, todo mundo. E aí você vai ver a escalação do Corinthians. E provavelmente muitos corintianos se arrepiaram ao ver Rodrigo Garro no banco, uma linha de 3 zagueiros com Kaká, Félix Torres e Gustavo Henrique, com o André Ramalho também no banco, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, meio de campo com o Rian, Charles, Igor Coronado e um ataque com Pedro Henrique e Romero. Esse foi o time do Ramon Dias. Cara, titular ali, Félix Torres, Hugo e Romero. O Rian vinha jogando, o Coronado também, mas não são titulares absolutos. Que coisa, hein? Desta feita, o Ramon colocou o time para jogar contra o Grêmio. E aí eu pensei comigo e falei, que gênio, que gênio. Porque o foco, evidentemente, é você escapar do rebaixamento no Brasileirão. Mas é claro que o Corinthians, como time grande que é, não pode descuidar das Copas. Então, ele montou uma estratégia em que ele jamais sairia perdendo. Porque se ele coloca titulares, desgasta os caras, é eliminado, chega para o final de semana, talvez até maior. Se ele classifica estourando alguém e daqui a pouco não consegue vencer o Bragantino no final de semana, ele ia ouvir que o Corinthians está perdendo tempo nas Copas e que isso está atrapalhando no Brasileiro. O que ele fez? Ele preservou a rapaziada e deu moral para os jogadores que entraram em campo do tipo assim, vocês vão lá agora e corram. E assim, me mostrem que vocês podem jogar e, cara, se der, deu. Tirou o peso dos caras. Só que ao fazer isso, ele jogou todo o peso para cima de Renato Portaluppi. Por quê? Porque o que ficou foi o seguinte, rapaz, o Grêmio, que está 5 jogos sem perder, está numa franca evolução e recuperação, que já recebeu jogadores, que está com um time interessante, que jogou bem o primeiro tempo, especialmente o primeiro tempo do jogo de ida na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Tem tudo para conquistar uma vitória simples, só que agora, quando ele for enfrentar as reservas, ele tem a obrigação de ganhar. Joga em casa. Tem obrigação de ganhar. Pois bem, o Grêmio não conseguiu se aproveitar dessa situação. E aí eu vou lembrar também o segundo tempo do jogo lá na Neoquímica Arena, quando o Grêmio tinha um jogador a mais e quem jogou melhor foi o Corinthians. Eu já falei aqui, o Grêmio fez um bom primeiro tempo lá. O segundo tempo, depois da expulsão do Ranieri, só deu o Corinthians. O Corinthians com um a menos melhorou, reagiu e, por detalhe, não venceu a partida. Beleza? Foi para o Couto Pereira, 11 contra 11. E aí o Corinthians bota reservas. E eu penso, bom, agora o Grêmio vai fazer valer toda a sua força e pronto.
vai conquistar uma vitória simples que seja. Quem jogou melhor foi o Corinthians. O Corinthians ganhou disputas, o Corinthians ganhava a segunda bola, o Corinthians mordia, brigava, disputava, competia e ainda assim chegava lá na frente. Ainda com muita dificuldade, né? Falta qualidade em alguns aspectos, o Corinthians tem uma dificuldade, às vezes cria, mas não consegue finalizar. E jogou melhor que o Grêmio. Eu preciso dizer isso, jogou melhor do que o Grêmio. Nos primeiros minutos já dava para perceber que o Grêmio estava numa intensidade abaixo, numa rotação abaixo, e eu não estou com isso aqui, eu estou analisando o jogo sob dois primas, como sempre. Especialmente para a galera gremista que me segue, vocês sabem que eu torço para o Grêmio, e tenho assim, uma análise voltada para o Grêmio também. Não estou desmerecendo aqui o empate, a forma como o Corinthians jogou, ao dizer isso em relação ao Grêmio. Isso é uma crítica direta ao Grêmio, que se o Grêmio tivesse sido mais competente, a história poderia ter sido outra. Poderia ser a mesma também, tá? Não tiro isso. Mas o Grêmio nem tentou. O Grêmio nem se esforçou. Ah, Chico, mas teve uma chegadinha ou outra, teve defesas do Hugo Souza. Bom, era só o que faltava, né? O Grêmio como mandante, precisando ganhar o jogo, não provocar o goleiro adversário. E teve realmente o Soteldo, o Pavon, uma chegadinha ou outra, tá? Porque o Marquezinho também trabalhou, tanto quanto o Hugo. E aí, quando eu comecei a ver o Corinthians também chegando, aí eu pensei, caramba, o jogo tá igual. Igual contra os reservas. Acabei de citar aqui o time inteiro. Um time que provavelmente nunca jogou junto. Deve ter feito um treinamento que seja. E os caras estão lá, compactados, organizados, buscando o ataque e se defendendo muito bem. O Corinthians jogou bem. O Corinthians ganhava as disputas. E o Grêmio tentando se encontrar. Não fosse o Vila Sante, que é o único que eu salvo, que correu por todo mundo, que pisou na área, que voltou, que buscava, que antecipava, que tentava armar o jogo. O resto muito abaixo. Carbajo, Cristaldo, não apareceram. O Soteldo, eu acho que fez a sua parte enquanto teve perna. Depois ele não aguentou mais, porque o sistema defensivo do Corinthians também foi muito eficiente. O Kaká fez um grande jogo, Gustavo Henrique fez um grande jogo, e até o Félix Torres eu vou dizer para vocês que foi bem, tá? Não me batam. Meio de campo, que partida do Charles. Rian, Charles e Coronado. Charles foi um monstro no meio campo. O Rian também foi bem. E o Coronado, enquanto teve, né, disposição, também conseguiu distribuir um pouco o jogo. Mas eu ficava pensando, caramba, cadê o Rodrigo Garro? O Ramon Dias está brincando com a sorte. Só que aí eu olhava para o jogo e falava assim, caramba, o Grêmio não vai fazer nada. O Grêmio não fez nada para incomodar o Corinthians, para agredir o Corinthians, para, sei lá, enfiar 1, 2, 3 e o Ramon tem que pensar assim. Não era o cenário do jogo, tá? Tô falando numa utopia aqui. O Ramon pensa assim, caramba, vou ter que alçar a mão aqui de titulares, vou ter que tentar alguma coisa, porque, né, o Grêmio tá fazendo valer a sua supremacia. E não fez. E não teve supremacia. Quem jogou melhor foi o Corinthians. O Corinthians melhorou, ganhar nos 90. O Corinthians teve algumas chegadas muito perigosas. Um chute do Kaká espetacular, que o Marquezinho faz uma defesa absurda. Uma cabeçada que acho que é do Romero, que a bola passa isso aqui da trave. Ou do Pedro Henrique. Uma chegada no início do Pedro Henrique também, que o Marquezinho faz uma defesa. Cara, o Corinthians chegou. Chegou para poder vencer. E aí, quando entra o Rodrigo Garro, faltando minutos para terminar o jogo, para bater penalidades, eu imagino que nem precisou, ele coloca o Garro no jogo quando está nos acréscimos, está terminando o jogo. Do tipo assim, vai lá. E o Garro, em 2 lances, quase, mas assim, quase proporcionou o gol do Corinthians. Então eu fico pensando assim, se ele bota o Garro aos 30 do segundo, já era. Se ele bota aos 15, o Corinthians ganhava no tempo normal. O Grêmio não fez nada para ganhar no tempo normal. O Corinthians, sim. E aí eu preciso dizer que o Corinthians mereceu demais essa classificação. Pela atuação do Hugo, pela atuação de jogadores que não vêm jogando sempre, pelo momento, pela fase que o time está vivendo e pela estratégia monstruosa do senhor Ramon Dias. O Corinthians se classifica por todo esse pacote, por todo esse combo. E realmente, levou até os pênaltis, mas poderia não ter levado. O Grêmio não poderia ter levado para os pênaltis. Não porque o Hugo é pegador, o Marquezinho também tem um retrospecto interessante, mas não é isso, gente. É que assim, poxa, o teu adversário está visivelmente te passando uma mensagem. Cara, olha, eu vou jogar esse jogo, tá? Eu estou usando aqui o que eu tenho à disposição, mas eu estou pensando no sábado. O adversário disse isso para o Grêmio. E o Grêmio conseguiu perder o jogo. Ou pelo menos não venceu a partida nos 90 minutos. Aí entra em campo o Renato, né? A responsabilidade do Renato. Porque no primeiro tempo,
já dava para perceber que estava ruim, tá? Mas ok. Aí você tem lá o Reinaldo dando as pichotadas dele, sabe, o Grêmio não se encontrando, o Grêmio sem centroavante. E aí você pensa assim, tá bom, vamos esperar o intervalo, porque aí pelo menos o Renato vai enxergar o que está acontecendo e vai tentar fazer alguma troca. Vem o intervalo e não tem troca. 10 minutos e não tem troca. 15 minutos, vem o Diego Costa. E aí ele até tem uma medida acertada, na minha opinião, que é tirar o Kahneman, que já tinha amarelo, já era para ter tomado uns outros 40 amarelos no jogo, tira o Kahneman, desfaz o sistema de 3 zagueiros, coloca o Diego Costa, não tira o Pavon, que eu achei lindo, porque ele sempre sacrifica o Pavon para botar, e para botar o Diego Costa não seria diferente, mas não, ele tira o Kahneman, que está amarelado, desfaz o sistema, vai para cima, coloca um centroavante com 2 pontas abertos pelos lados, o Soteldo e o Pavon. Eu falei, bom, agora a gente vai para cima, mas demorou, tá? Demorou, mas ok, 15 minutos dá tempo ainda. O Diego não tocou no caroço. O Diego não conseguiu jogar, tá voltando de lesão depois de um longo tempo e tudo mais, mas ele pouco foi acionado. Quando foi, ficou brigando com os zagueiros lá e depois deu uma chegada muito forte, erguendo o pé no goleiro Hugo, que fatalmente ali era lance para cartão amarelo. O árbitro fez vista grossa, deixou passar. Ele já tinha um amarelo por reclamação, se engalfinhou com o Gustavo Henrique e ali seria expulso. Não ajudou muito, assim, né? Quando eu fiquei olhando, o Diego Costa está no banco de reservas e tal, mas não foi o suficiente para a gente poder agredir o gol do Hugo. Não tem uma finalização, não tem uma bola limpa também, ele não recebeu o Diego Costa. O Soteldo continuou fazendo as suas investidas, mas muito bem marcado. A proteção do Corinthians foi muito eficiente. O Pavon lá pelo outro lado também da mesma maneira. E aí só nos restaram os pênaltis. E aí o Renato começou a fazer algumas trocas, colocando alguns batedores, entre eles Edenilson, que realmente no Internacional era um exímio batedor. Eu lembro dele, ele não perdia penalidade, cobrava com muita categoria, alto, normalmente no ângulo, no canto e tudo mais. O Edenilson foi para a bola e isolou. E aí eu pensei, tá bom, erramos o primeiro, mas se o Marquezinho defender, ainda estamos no páreo. Aí o Corinthians converte o primeiro, converte o segundo, aí vem o Grêmio de novo e o Cristaldo para no Hugo, o Hugo defende. Aí eu falei, bom, agora eu acho que já era, né? Foi-se o boi com a corda pro brejo e já era, não temos muito mais o que fazer. E aí eu penso assim, bom, e os caras do Corinthians convertendo todos, né? O André Ramalho um chutaço no ângulo, o Giovani uma calma, o Romero então nem se fala, deslocando o Marquezinho. Aí eu penso assim, tá, bom, agora, se o Pavon fizer o gol, pelo menos dá uma chance do Marquezinho defender, a gente está no jogo. Era só fazer o gol para a gente voltar para o jogo. Não, ele erra também, isola, chuta por cima e aí acaba e o Grêmio está eliminado. E mereceu, porque não jogou para tal. Nem no tempo normal, muito menos nas penalidades. O Corinthians mereceu demais, porque diante de todas as adversidades, de todo o cenário muito negativo, conspirador, ruim, time na zona, reserva, a lesão do Alex Santana, que foi um baque, o Ranieri suspenso, tudo indicava que o Grêmio ia se classificar no tempo normal e com tranquilidade. E isso não aconteceu. Então, o Corinthians tem essa capacidade, né, de ressurgir das cinzas, de surgir de onde ninguém se espera. Eu lembro muito daquele jogo de 2022, ainda do Vitor Pereira, contra o Boca na Bombonera, o Benedetto perdendo o pênalti, o Duqueiroz fazendo gol cagado, o Cássio pegando tudo, a bola vai na trave, o Boca não consegue fazer mais um gol, vai para penalidades e o Corinthians passa. Esse é o Corinthians. O Corinthians tem essa capacidade de se reinventar e de ressurgir quando a gente menos espera. Méritos para Ramon e Emiliano Dias. Eles recuperaram o time e utilizaram uma estratégia arriscada, mas que eu posso dizer? Deu certo. Deu certo. Os caras estão descansados para sábado e agora sim, mais uma guerra, mais uma decisão para o Corinthians vencer e, enfim, respirar no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, mesmo dando o recado, o sinal, não queremos jogar, olha só, eles jogaram e classificaram e estão nas quartas. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, hein? Estou aguardando você. Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!